E aí eu vou fazer uma pergunta muito, muito particular aqui, né? Eu tô com dificuldade de olhar para minha carreira. Eu faço treinamento, eu tô escutando podcast, eu leio um livro, mas eu não consigo parar para olhar a minha carreira. Né? Tipo assim, o que eu faço? Eu pego um papel, escrevo assim, o Leandro quer sair aqui de podcaster pra, sei lá, entrevistador da Jovem Pan, sei lá, da CBN. Isso é uma carreira que eu vou ter que trilhar. Como é que eu faço isso? E conta pra mim também as armadilhas que a gente pode ter no meio do caminho. Legal. Eu acho que respondendo a primeira pergunta, cada carreira é uma carreira, obviamente, mas todas as carreiras, elas partem de um objetivo final. Então, o primeiro passo é pensar qual é o meu objetivo final, ou pelo menos o meu objetivo daqui 10 anos, né? E aí você começa de cima para baixo, né? O meu objetivo de 10 anos é esse. Eu estou aqui. Pelo que eu preciso passar nesse meio do caminho? Que habilidades, que atitudes, que conhecimentos esse meio do caminho vai exigir? Tá. Então, eu preciso... É mais ou menos como uma análise SWOT, só que de carreira, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente isso tudo que a gente falou, entender o que está nesse meio do caminho até agora, né, no podcast. Eu vou entender o que está nesse meio do caminho e vou buscar me desenvolver. Em paralelo a isso, se eu tiver a empresa que eu quero trabalhar, né, eu vou começar daqui a pouco construir uma rede de relacionamento com alguém que trabalha naquela empresa, vou começar a entender um pouco o que aquela empresa valoriza nos profissionais para que eu consiga desenvolver essas competências e quando a oportunidade aparecer eu estar com essas competências desenvolvidas. Então é mais ou menos como traçar a estratégia de uma empresa, só que é traçar a estratégia para a sua carreira. É exatamente a mesma coisa. Você vai prospectar uma vaga, não prospectar um negócio, né? Exatamente, exatamente. Você vai tentar se colocar lá dentro, né? Se vender... Não, mas é que eu acho que eu tenho um pouco dessa dificuldade porque eu sempre pensei em empreender. Desde o meu primeiro dia, né, quando eu consegui o meu primeiro emprego ali com 18 anos, eu acabei de entrar na faculdade, sem zoeira, eu sempre quis ter o meu CNPJ. Meio maluco isso, né? Por isso que eu sou meio tantando na cabeça. Eu li Pai Rico, Pai Pobre e falei assim, é aqui que eu quero trilhar. Então acho que é por isso que eu tenho essa dificuldade de olhar pra carreira, não sei, né? Estamos debatendo aqui. Sentido. Do que, agora, fazer um plano de crescer em dezembro a gente fez isso. Sim. Né? Então fica muito mais... fazer com a carreira, né? Se você é um profissional de carreira, eu acho que eu nunca não um parei. Empreendedor. Eu acho que eu nunca parei, entendeu? Por exemplo, eu fui desenvolvendo as minhas habilidades como host de um podcast durante o podcast. Se o amigo ouvinte escutar a primeira temporada, não é? Ele vai perceber a evolução. Meu Deus do céu. Microfone, de dicção, de controle de pauta, completamente diferente. Mas foi uma coisa muito orgânica. Né? Então, eu achei legal isso aí que você trouxe. Eu acho que um aspecto importante... A gente vai falar aqui das 4 pedras que podem aparecer no caminho, na construção da carreira. E carreira, quando eu falo carreira, entenda-se uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Aonde eu vou parar daqui 40 anos, aonde eu vou estar, né? Então, quando eu falo de carreira, é isso. E falar de carreira, de construção de carreira, é mais ou menos como falar do planejamento estratégico de uma empresa. Se eu sei o meu objetivo muito claro, em vários momentos do crescimento da minha carreira, podem aparecer oportunidades de eu sair do foco, mas eu falo, não, cara, a nossa empresa é isso, então nós não vamos sair dessa trilha e nós não vamos para esse lado, nós vamos ficar aqui. Então, carreira também tem um pouco disso. Então, eu trago aqui 4 cuidados que o profissional precisa ter na construção dessa carreira, tá? Que acho que também vai de encontro com isso que você acabou de perguntar, de como construir essa carreira que vai prosperar, né? A primeira delas volta para aquele tema que a gente falou lá no começo do podcast. A gente cuidar em vendas, eu estou focando em vendas aqui. A gente cuidar com aquele dito popular de que assim, cara, eu vendo gelo no deserto, eu vendo sapato na Índia, eu vendo qualquer coisa. Eu sou o cara de vendas. Cuidado para isso não estragar a tua carreira. Porque senão você começa vendendo para o B2C, aí você vai vender bem de capital, aí você volta para vender seguro, aí você vai vender máquina para construção, e quando você vê lá no final da sua carreira, você virou exatamente o que você pregou. Um vendedor de qualquer coisa. Mas não um vendedor especialista em nada. Então a minha primeira sugestão é cuidado para esse conceito não estragar a construção da tua carreira. Se você quiser ter uma carreira de sucesso, ser um gestor, ser um diretor de vendas, crescer ou ser o vendedor mais reconhecido no segmento que você está, então cuidado com esse aspecto. Então a minha dica aqui é defina um segmento, defina um nicho de mercado e tente se especializar naquele nicho, naquele mercado, naquele tipo de venda.
Claro, em algum momento você pode escapar aí para um outro segmento e fazer uma mudança. Isso é normal, acaba acontecendo. Se for minimamente paralelo é melhor, né? Quanto mais paralelo, melhor. Mas cuidado para não ficar fazendo esses cruzamentos daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. Porque eu sou headhunter e eu posso afirmar para vocês, não é com 99% de certeza, é com 100% de certeza, que a empresa, quando ela vem para mim contratar um profissional de alta performance, ela não me fala assim, contrata um excelente vendedor que depois a gente ensina o produto. Ela chega para mim e fala assim, cara, pega um cara que manje do meu segmento e que seja um excelente vendedor. E quando você pega o cara que tem 4, 5 ramos diferentes, ele não vai entender você esse cara manda como pro um cliente, excelente ele vai falar assim, putz, mas esse cara tá pulando Não daqui vai. pra lá o tempo todo. Né? Então, assim, hoje em vendas com esse mercado dinâmico, é muito importante, a empresa valoriza muito você estar quente no teu mercado. Você conhecer quem são os principais players, você ter entrada nos principais clientes. Isso é muito importante para a empresa quando ela vai contratar. Então, tem um valor muito grande. Então, por isso, eu recomendaria para quem quer trilhar uma carreira de sucesso, ser um gerente, ser um diretor, cara, foque num segmento, num tipo de venda, B2B, ciclo longo para tipo de persona X. Foca nisso e vai. E vai. Então, essa é a minha primeira dica, o primeiro cuidado que eu acho que o profissional de vendas precisaria ter na construção da estratégia dessa carreira, né? Segundo cuidado, e esse bem importante, e acho que o Daniel trouxe aqui, consistência de carreira, cara. Cara, todos os profissionais de alta performance que eu falei na minha carreira, todos eles, a grande maioria, não vou falar todos porque é muito presunçoso, né? Mas a grande maioria fala exatamente isso, cara. Precisa ter consistência de carreira. O profissional que chega lá, chega porque tem consistência. O que eu quero dizer com consistência? Trate as passagens que você tem nas empresas como projetos. Eu trabalhei primeiro na Coca-Cola, então esse foi o projeto Coca-Cola da minha carreira. Depois eu fui para a Ambev. Trate aquela passagem da sua carreira como o projeto Ambev. Depois eu fui para a Reckitt Benckiser, então é o projeto Reckitt Benckiser. Por que eu estou falando isso? Porque projeto tem começo, tem meio e tem fim. Projeto não tem só começo e projeto não tem começo e meio. Projeto tem começo, meio e fim. Então, pense se você já passou pelo começo, pelo meio e pelo fim desse projeto. Isso é muito importante, porque a gente fala bastante isso na For Sales, que um ciclo, assim, médio, ideal para um profissional de uma empresa são 3 anos. No primeiro ano, a empresa investe nele, treina ele, dá todas as condições para ele pega um pouco começa a entender a cultura da empresa. No segundo ano, ele entrega resultado, ele já conhece todos os clientes, ele já conhece todas as áreas que a empresa atua, ele já está bem inteirado. E no terceiro ano ele até treina os vendedores novos que entram, ele começa a dar conselhos para a empresa para melhorar o processo. Então 3 anos é um ciclo justo para todo mundo, para o profissional e para a empresa. Se o profissional fica 1 ano só, é justo para o profissional, não é justo para a empresa. A empresa gastou energia, tempo, te treinou e você saiu logo demais. Então, quando ele fica pulando 1 ano aqui, 1 ano e meio aqui, isso atrapalha também na leitura da carreira dele, de alguém de fora, assim. Muito. A leitura fica um pouco no ponto de primeira dificuldade que teve, esse cara saiu, ou esse cara não está disposto a fazer o que precisa para construir o resultado de médio e longo. É um cara de curtíssimo prazo. E vendas é consistência. Eu costumo falar isso para as empresas com quem eu trabalho e até mesmo para os meus liderados internamente que têm os seus liderados, né? Eu falo assim, cara, se o cara não entregar resultado nos primeiros 6 meses, meu Deus, é o momento que o cara tá mais motivado com a empresa, que o cara tá mais interessado em entregar resultado. Se o cara não demonstrar potencial nos 6 primeiros meses, no primeiro ano, quem dirá no ano que ele tá cansado, que ele já tá sacudo da empresa, né? Então, assim, por isso que vendas é consistência. O profissional que é alta performance em vendas, ele não entrega resultado num ano e nos outros 3 ele não entrega. O cara de alta performance é chute no gol o tempo inteiro. Então, assim, se tu passou... Porque a régua sobe. A régua sobe. Então, se tu tá 3 anos aqui e tu entregou o resultado nos 3 anos, cara, tu é alta performance. Agora, se tu entregou o resultado no primeiro ano e saiu, eu não posso dizer que tu é alta performance. E assim, eu não tô dizendo aqui que o profissional não possa, em algum momento, sair da empresa com 1 ano. Pode, isso pode acontecer. Vem uma oportunidade única, né, cara? Quando tem 5, 6 vezes em 7 anos. Né? É exatamente isso que eu ia falar. Porque aí você vai deixando rastros na sua carreira. Você não pode deixar rastro. Porque aí entra a questão do relacionamento que o Leandro falou. Por exemplo, você passou numa empresa que você ficou 1 ano.
o teu gestor gostou um monte de você, mas você saiu. Aí dali 5 anos ele tá de diretor numa baita de uma empresa. E aí ele diz, puta, tem o Maurício lá que trabalhou na minha... Mas ele me deixou na mão em 1 ano, não vou considerar ele, vou considerar outro. Então cuidado para não deixar vários rastros desse na sua carreira. Aí você cria o relacionamento, faz LinkedIn, vai em evento, mas deixa um monte de rastro. Então fique atento a esse aspecto. Terceira dica, terceiro cuidado. E essa dica é importantíssima. Ela parece óbvia, mas ela é muito importante. Trabalhe hoje, no cargo que você quer ter amanhã. Não seja aquele profissional que diz assim, ó, cara, eu sou um vendedor. Então aqui eu vou dar meu 80%, eu vou vender. O resto é com o gerente, deixa que ele se vira. Mas quando me botarem na cadeira de gerente, se prepare, que aí eu vou distribuir o jogo. É sempre no futuro, né? Então cuidado, porque vai ter um outro vendedor que vai entrar na tua empresa, vai sentar do teu lado e vai atuar como se fosse gerente. E aí quando o teu diretor tiver que promover alguém, quem ele vai promover? O cara que já mostra que tem as capacidades e as competências. Então essa é uma dica extremamente importante. A promoção, ela tem que ser puxada, ela não pode ser empurrada. A promoção certa é aquela promoção que o teu gestor ele te promove e você começa a escutar no corredor. Ah, sabia que tu ia ser promovido, cara? Tava na cara, tu já era gerente na cadeira de vendedor. Né, cara, parabéns, tu tava sobrando na cadeira. Essa é a promoção, é assim que a promoção tem que ser. A promoção não pode gerar um problema para o teu gestor. Ela tem que ser uma solução. É o menor risco que tem, né? Então, assim, de novo, trabalhe hoje na cadeira que você quer ter amanhã. E a quarta e última dica é bastante importante. Se você quer ser um gestor e se você quer ser um vendedor referência no seu segmento, treine você mesmo para ser um para-raio de problema, cara. Se treine para ser um para-raio de problema. Eu falo isso para minha equipe, a gente tem o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual, com todos os colaboradores, como você falou. E às vezes eu sento com a turma mais nova e a turma, eu peço, o que você quer para a sequência da sua carreira? E tal, eu quero ser gerente, quero gerir equipe. Isso é super legal, tem que querer evoluir, tem que querer avançar na vida, né? Mas geralmente as pessoas pensam muito na posição de liderança só pelo lado do status. E dinheiro. Cara, você lida. É importante. Não, é mas muito é importante. de pepino que vem. Não, tudo bem, a gente não vai ignorar isso. Mas... É muito importante, mas eu acho que você precisa pensar se você está pronto para esse step. Porque você pensa muito no status de liderar pessoas, mas você não pensa como o ônus do seu dia a dia. O seu dia a dia como gestor vai ser receber problema o dia inteiro. O dia inteiro. Então, em alguns momentos, já falei para algumas pessoas, eu falei, cara, legal, e você tem que almejar isso. Mas eu percebo que hoje você não consegue resolver os teus problemas. O que te faz acreditar que você vai conseguir resolver o teu e de mais 20 pessoas ao mesmo tempo? Então esteja pronto para ser um para-raio de problema, porque o teu dia vai ser assim, ó, o teu vendedor que vai vir e vai dizer assim, cara, o cliente não gostou do atendimento, não quer pagar, falou que não vai pagar, eu tentei argumentar, mas ele falou que não vai pagar, o que eu faço? Trouxe o problema para ti, tu vai ter que ajudar a resolver. Aí tu sai dessa reunião, veio outro vendedor e ele te diz assim, cara, estamos com problema de entrega, logística não entregou, e eu fui lá reclamar e os caras quebraram o pau comigo e falaram que não vão entregar, preciso da tua ajuda, o que a gente faz? Aciona aí o superior para entregar. Então assim, o teu dia a dia é receber problema, cara. Receber elogio, receber vitória é a minoria. Então assim, esteja preparado para ser um para-raio de problema. Eu acho que esse é um ponto importante, né, pra gente não sentar na cadeira de gestão e voltar para a cadeira de entry-level ou parar na cadeira de gestão. Então, se preparar para isso e saber que isso vai acontecer é muito importante. Às vezes, o simples fato de saber que isso vai acontecer já te deixa mais preparado, né? Às vezes você começa a resolver os problemas que surgem no teu dia a dia, né? E o teu gestor começa a olhar e fala assim, putz, mas o Leandro, ele não... Né, o Daniel não dá dor de cabeça que o Pedro dá, né? Que o José dá. Agora o Daniel, putz, cara, ele desenrola sozinho e tudo mais. Já é uma forma de você se preparar para o cargo, né? Exatamente. Sem dúvida, é muito por aí. Muito bom. Cara, uma última armadilha que eu acho que acontece bastante com carreira, né? Que é ofertas, né? Então, poxa, eu tô, né? Quero ser diretor, gerente comercial no Google, tô hoje numa startup, tô vendendo, tô com a minha carreira mirada ali, né? Quero trabalhar numa big tech, né? E ocupar um cargo de gestor. Vamos imaginar um planejamento de carreira assim que um vendedor tá fazendo, né? Quando esse cara começa a receber oferta do mercado, quando esse cara começa a ter as coisas que vão tirar ele do foco, né?
qual que é a sua recomendação para esse cara? Bem legal. Eu acho que é um pouco dessas 4 que a gente falou, tá? E o profissional de vendas, muitas vezes, ele é seduzido pelo dinheiro, né, cara? Então a gente tem que... Você quer comentar alguma coisa? Não? Não, às vezes ele é seduzido pelo dinheiro. Então, se você não tem um planejamento claro de carreira, você deixa a vida levar. E o dinheiro vai sempre te seduzir. E aí você vai aqui, lá. Assim, é óbvio que a gente tem que respeitar a maturidade do ser humano, do profissional. O objetivo do ser humano. Não, mas eu digo assim, eu acho que existe um limite, tem uma pesquisa que inclusive fala desse limite, que é 10 mil reais. Eu acho que quando o profissional ele tá trabalhando, né, e ele chega nesses 10k de salário, né, eu acho que a partir daí ele começa a ter uma visão um pouco mais egoísta do ponto de vista de carreira. Então ele começa a ignorar essas oportunidades que aparecem, que são meio mirabolantes, empresa que... a empresa tem 3 meses, não é sólida, ele não se arrisca tanto. Eu acho que quem tá abaixo desse corte, ele acaba estando mais disposto a correr risco. Tipo assim, eu tô ganhando de fixo 2 mil reais. E tem minhas comissões e meus bônus, eu tiro 6. Aí vem o Maurício e me oferece uma oportunidade para eu ganhar 3 de fixo e a mesma proporção de variável. Eu falo, vambora. Porque é diferente de eu tô ganhando 10. Né? Aí você vira e fala assim, você não quer vir ganhar 12? Eu já começo a pensar, falei, peraí. Você tem as suas necessidades básicas mais satisfeitas, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, sabe? Porque aqui no podcast a gente fez uma pesquisa com a nossa base, tem muita gente que ganha menos do que 5 mil reais por mês. Perfeito. Então às vezes o amigo ouvinte tá ouvindo e fala assim, putz, cara, mas isso aí, eu não consigo aplicar na minha realidade aqui, não consigo... E eu vou te dar um exemplo, Leandro, por isso que eu digo, depende muito do objetivo e da realidade de cada pessoa. Às vezes eu sou um pai de família, cara, e que eu sou o provedor e que eu tenho 3 filhos. Exatamente. E que eu preciso ganhar mais. E, cara, você tá num cenário onde, às vezes, o melhor caminho é realmente você pensar no dinheiro. Você não consegue olhar pra sua carreira com tanto carinho. Exatamente. E às vezes a pessoa sai da empresa, gostando da empresa, querendo ficar na empresa e sai, porque a empresa não consegue, naquele momento, remunerar mais, né? Exatamente. Então, eu acho que o que eu tô falando aqui não serve para todo mundo, né? Claro que cada pessoa tem a sua realidade, mas é o que acaba dando mais certo para quem pensa na carreira, né? Para quem tem um foco maior de vida em carreira. Eu não tô de forma nenhuma falando que eu penso o contrário. Eu só tô contextualizando que eu acho que é um processo gradativo. Concordo. Eu acho que talvez tem alguém que tá começando agora e, putz, cara, às vezes tá numa empresa ruim, ele não consegue, ele tá nos ouvindo, ele não consegue, ou ela não consegue ter essa percepção, mas ela vai ter, se ela pensar como carreira. Disse, né? Maslow já colocava ali autorrealização lá na frente, depois de necessidades básicas resolvidas. Sim. Mas acho que assim, tentando ser bastante prático com relação à tua pergunta, desconsiderando essas situações que, obviamente, elas são bastante importantes e relevantes, cara, sabe? Eu tenho uma realidade completamente diferente do meu cunhado, por exemplo, que tem 3 filhos e o primeiro filho dele foi com 18 anos. A vida dele é criar filho, cara. Ele não tem escolha de carreira, a escolha dele é os filhos. Então, cada um tem a sua realidade. Mas, pensando assim do ponto de vista de tomar a decisão ou não tomar a decisão, que você perguntou, né, sobre o cara recebeu uma proposta, sai ou não sai. Eu acho que você sempre precisa levar em consideração aqueles aspectos assim, cara, aonde eu quero estar daqui a um tempo, pensando em carreira. E pensando no papel do vendedor, cara, pra mim chegar lá eu também tenho que sofrer. Eu sofri um monte na minha carreira, cara. Vou falar pra vocês. Sim, todo mundo. Eu nunca quis, eu sempre quis, eu tenho muito esse negócio de tá pensando na estratégia da empresa, de ser o cara que constrói o processo. Eu tenho isso no meu DNA. Então eu nunca quis ser o cara que fica chutando pro gol. Isso não me motiva. Eu percebi que como ser humano eu precisava avançar para mim continuar motivado. Então em vários momentos da minha carreira eu vi colegas meus que foram trabalhar em banco e que ganhavam um monte de dinheiro já quando a gente era jovem, e eu ganhava muito menos. Só que eu dizia assim, cara, eu não vou porque eu vou ficar trabalhando. Sabia que você podia ir. Eu sabia que agora ia ser bom, mas lá na frente não ia ser tão bom. Eu falei, cara, eu vou sofrer, eu vou ficar aqui sofrendo porque o meu objetivo é esse. E hoje em dia eu tô exatamente onde eu queria estar, cara.
Mas eu soube sofrer pra caramba. Cara, mas sim, é o que você falou agora há pouco. Sofrimento, dor. Aí, o sucesso. E uma hora o sucesso vem. E o que você achou desse conteúdo que a gente preparou pra você? Se eu te disser que tem muito mais da onde veio esse conteúdo aqui. Exatamente, quero te convidar para assistir ou ouvir o episódio completo onde a gente fala sobre os desafios da gestão de vendas. Tem um link na descrição desse conteúdo. Agora, se você quer treinar gestão de vendas comigo e com o Daniel Mestre, também tem um link aqui para você conhecer o Gestão de Super Vendedores. E por último, mas não menos importante, tem um link para você conhecer o RD Station CRM. O CRM e que os gestores de alta performance estão usando para poder conduzir as suas equipes comerciais dentro de todo o processo de vendas, para ter uma leitura muito mais informativa e mais real do seu vendedor do que simplesmente eu acho que, penso que. A ferramenta que nós usamos aqui na nossa operação e a gente quer convidar você a utilizar. Tamo junto? Então vai lá, ó. Assiste ou ouve o nosso episódio completo. Se você quiser conhecer o GSV, tem um link aqui para você ver todos os detalhes e, claro, conhecer o RD Station CRM.